Olá, amados irmãos, amadas irmãs. Que alegria podermos estar mais uma vez juntos, né? Iniciando o programa Tempo de Recomeçar, nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro. Programa esse no qual nos reunimos diariamente para orarmos, para clamarmos ao Senhor e para refletir a poderosa palavra de Deus. Ela que tem o poder de nos transformar, ela que tem o poder de nos encaminhar, nos direcionar, ela que tem o poder de nos renovar, nos fortalecer, e ela que tem o poder de nos curar. Então, amados, eu te peço para você ir abrindo o seu coração para receber essa palavra de Deus, para que ela possa entrar e gerar muitos frutos na sua vida, frutos de santidade. Permita-me apresentar, meu nome é Jefferson, eu tenho 26 anos, eu moro em Várzea Alegre, no interior de Santa Teresa. Sirvo no grupo de oração Caminhando no Espírito, onde sou discernido no Ministério de Pregação e atualmente estou como coordenador do grupo de oração. E vamos iniciar esse nosso encontro, invocando a Santíssima Trindade no meio de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós, para que nós realmente possamos fazer a vontade dEle, para que nós possamos realmente ter o entendimento necessário, o discernimento necessário, para saber e entender o que Ele quer falar para cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados, o evangelho de hoje, ele está em Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Se você puder, abra sua Bíblia, vamos ler juntos, vamos meditar juntos, né? Esse evangelho. E ele vai dizer o seguinte para nós. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer um paralítico, transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram-lhe o teto à altura do lugar aonde ele se encontrava, e, tendo feito um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil eu dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente, carregando o leito, e saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados, que evangelho lindo, né? Esse evangelho nos diz tanto. Normalmente refletimos sobre a cura em si do paralítico, ele que volta a andar, mas tem tantos pontos que nós podemos tirar para a nossa vida, que a gente poderia ficar aqui horas falando. Mas eu quero me atentar em alguns pontos, né? Uma coisa eu percebo que é muito interessante. Por quê? Porque nós muitas vezes rezamos a Deus para pedir, clamar sobre o nosso corpo uma cura, né? Talvez clamar um bem, talvez clamar um milagre que nós precisamos, né? Um trabalho, alguma coisa. Isso não é errado, amado. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Isso não é o principal para Jesus. Nós sabemos que somos corpo e alma. E dentre as duas coisas que somos, Jesus se preocupa mais. Tem mais zelo. Ele tem a prioridade em nossa alma. Porque ela é eterna. O nosso corpo, quando morremos, ele fica aqui. Ele apodrece, mas a nossa alma não. A nossa alma é eterna. Então, quando aqueles homens levaram um paralítico, e olha que interessante também a gente refletir, como é importante a gente ter pessoas que estejam caminhando conosco, pessoas que queiram o nosso bem, né? Porque aquele paralítico por si só, ele não conseguia chegar até Jesus, mas os seus amigos levaram ele, e não conseguindo passar pela porta, eles fizeram o sacrifício de quebrar o telhado, levantá-lo e descê-lo até aonde estava Jesus. Então, amados, nós precisamos refletir sobre a nossa vida e olhar muito bem com quem nós estamos caminhando, com quem nós estamos andando, porque essa palavra nos mostra isso, que nós precisamos ter pessoas que queiram o nosso bem. Precisamos ter pessoas do nosso lado que nos levante, que nos leve até Jesus, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E aqueles homens levaram até Jesus, e Jesus, na esperança que Jesus curasse ele, né? Que ele curasse ele da paralisia, mas o que Jesus diz prontamente, ele não fala que ele está curado a princípio, ele diz prontamente que, vendo a fé daquele homem, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Então aquelas pessoas só vendo aquela enfermidade física, Jesus já não. Jesus vendo a enfermidade que ele estava no coração, que estava dentro dele. E a primeira coisa que ele fez foi perdoar os pecados, foi curar a alma, foi dar uma vida nova para ele. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e realmente entender que o principal, o que nós devemos mais cuidar é da nossa alma. E entregar aquilo que esteja nos afugentando, aquela paralisia interior que está fazendo-nos ficar parados espiritualmente. Entregar a Jesus e pedir que Ele nos cure, porque Ele quer nos curar, Ele quer que nós voltamos a caminhar em direção dEle. E aí, refletindo sobre isso, aquelas pessoas, escribas, aquelas pessoas todas que estavam lá, com maldade no coração. Então, a gente percebe que Jesus, ele conhece o nosso coração, a gente percebe que Jesus, ele sabe o que a gente pensa, o que a gente passa. Então não temos como pecar e esconder, não temos como usar máscaras diante de Jesus, como fazemos muitas vezes diante das pessoas. Então nós precisamos ser verdadeiros por inteiro, porque em qualquer lugar, sendo observado por pessoas ou não, Jesus, ele sabe o que está acontecendo. Ele é onipotente e onipresente. E sabendo daqueles pensamentos daquelas pessoas, né? Quem é ele para perdoar os pecados? Ele é algum Deus, alguma coisa? E para mostrar realmente
não para ele se glorificar, mas para ele mostrar a glória de Deus, para ele mostrar para que ele veio. Ele faz a seguinte pergunta: é mais fácil eu perdoar os pecados ou falar para que ele levante-se e ande? Portanto, eu ordeno: levanta-te e ande. Toma o teu leite e ande. E assim o paralítico fica curado. Então Jesus, ele quer realmente exercer o ministério dele na nossa vida. Nós precisamos deixar. Nós não podemos mais duvidar daquilo que ele diz. Por vezes o mundo tem pregado totalmente ao contrário, a gente sabe disso, a gente está no meio de várias situações que tem nos mostrado, que tem, talvez, com a nossa falta de fé, tem até talvez nos induzido ao erro, a uma coisa que é uma barbaridade que o mundo prega como normal, como tantos que tem por aí. E nós não podemos duvidar do poder de Deus. Nós não podemos deixar que isso nos influencie de uma forma que percamos a nossa fé no que Ele pode fazer e no que Ele veio fazer, que foi nos salvar. Então, amados, para fechar, o Senhor, Ele tem poder. O Senhor hoje, Ele quer te curar. E não só fisicamente, mas Ele quer te curar por inteiro, porque foi isso que Ele fez com o paralítico. Ele curou a alma e depois o corpo. Não sei qual é a sua necessidade, eu sei que se você clamar, se você realmente desejar de coração e se entregar para Jesus com fé, Ele vai agir na sua vida. Você crê, irmão? Eu creio, por isso eu estou aqui falando o nome dEle, porque Ele já fez muita coisa na minha vida e faz diariamente. Só eu sei o que eu já passei no meu relacionamento com Ele. Só eu sei do meu chamado, só eu sei daquilo que Ele fez, daquilo que Ele mudou em mim. Amado, se permita ser tocado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te tirar dessa paralisia, tanto física quanto espiritual. Amém? Vamos então já invocar a bênção, né? Que o Senhor possa nos abençoar por intercessão de Nossa Senhora, né? Que Ele possa vir sobre nós, nos dar um dia abençoado, um dia na presença dEle, que nós possamos ter um ano, né? Esse ano está começando, um ano realmente ainda cheio de graças, um ano que nós possamos cada vez mais ter forças para caminhar e para lutar pelo Reino. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, um grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.